Tá precisando de um gorrinho, uma coberta a mais? Tá sentindo aquele friozinho pela manhã, no fim da tarde? Bom, a Band News FM te explica o que é que está acontecendo aqui em São Paulo, porque nós falamos agora com o Tenente Maxwell de Souza, diretor de comunicação da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Tenente, obrigada por atender a Band News FM e explicar um pouco pra gente o que é que está acontecendo aqui, que tá todo mundo de cachecol e gorro por aqui. Um prazer falar com os amigos da Band News. Olha, estamos passando por uma segunda onda de frio aqui no estado de São Paulo, um frio que vem do sul do país, soprando do quadrante sul, uma massa de ar gelada, uma massa de ar fria muito intensa, porque desta vez o frio se espalhou por São Paulo inteiro. Não é muito comum acontecer isso, né? Uma condição climática se espalhar pelo estado todo, considerando o tamanho do estado de São Paulo. O que a gente observa muitas vezes é chuva e frio no litoral, na Grande São Paulo, e quando a gente olha para o interior do estado, lá está calor. Não é muito comum se espalhar uma condição climática que cobre o estado inteiro, mas esse frio se espalha pelo estado inteiro, derrubando as temperaturas desde o Vale do Ribeira até a pontinha lá, saindo em Franca, em Presidente Prudente. Então, o que está provocando esse frio aqui em São Paulo? Tem alguma condição extrema gerando esse frio todo aqui? O que está provocando justamente são ventos muito gelados que estão sendo soprados do sul do país em direção à região, da região sudeste, um bloqueio atmosférico que acaba impedindo a chegada de qualquer tipo de umidade ou ventos mais quentes. E aí a gente tem essa condição de vento soprando, que é característico desse período, né? A gente está no outono, é época de temperaturas mais amenas, temperaturas mais frias, mas tem uma condicionante esse ano que é a condição da laninha. A Laninha é um fenômeno, né, uma anomalia climática que está atuando em todo o planeta, é claro, né? Ela se posiciona ali no Oceano Pacífico, derrubando as temperaturas das águas. Então, diferente do irmão do El Ninho, que aquece as temperaturas do oceano, a Laninha diminui as temperaturas do oceano, deixando ele mais gelado do que o normal. E aí todo esse vento gelado se espalha pelo planeta, mudando as condições do tempo em todas as regiões. Para a nossa região aqui do Sudeste, o que ela acaba trazendo é essa condição de mais frio. Então a gente tem uma estação de outono e inverno com mais passagens de frente fria. E aí, com isso, é claro, a gente vai tendo mais episódios como esse de dias um pouco mais frios. Então, a pergunta é de US$ 1 milhão agora, tenente. Até quando esse frio vai nessa onda que atinge São Paulo agora? Eu vou dividir esse prêmio com os meteorologistas, porque são eles os especialistas, eles que estudam, que analisam todos os radares, os sistemas meteorológicos que o estado de São Paulo tem, para chegarmos na previsão. O que eles nos posicionam é que a partir de domingo a condição começa a melhorar um pouco. Então, até lá, é cachecol, agasalho, blusa, cobertor, porque meia, tem muita gente que tem frio nos pés, meia também, para se proteger desse frio todo, que vai permanecer, como eu disse, até sábado pelo menos, domingo começa a melhorar. Mas não quer dizer que vai ficar quente, hein? Não vai ficar calor, não é isso. Mas vai melhorar um pouquinho essa temperatura mínima tão baixa. Em São Paulo, nós temos previsão de 9 graus. Essa noite nós tivemos confirmado esses 9 graus, se confirmou nas estações meteorológicas, que é uma temperatura bem baixa. A sensação térmica ela pode ficar menor do que isso, porque a sensação ela envolve velocidade do vento, umidade na atmosfera. Então, normalmente a sensação fica menor do que de fato os aparelhos registraram a temperatura e o nosso organismo sente essa sensação térmica. A depender do ponto da cidade também há uma pequena variação, né? Se há uma maior cobertura vegetal ou não, mais árvores, menos árvores, isso também influencia para que haja uma pequena variação de uma região para outra, mas em linhas gerais, 9 graus é uma temperatura baixa que requer cuidados, é necessário que a gente fique em alerta, a população inteira em alerta para nós não termos complicações, principalmente relacionadas com a nossa saúde. Uma pergunta importante, tenente, é que nesse período de muito frio, a gente tem operações baixas temperaturas, a gente tem uma movimentação maior para atender pessoas que estão em vulnerabilidade social. Eu queria entender o que que a Defesa Civil está fazendo, qual que é o papel da Defesa Civil para acolher essas pessoas mais vulneráveis. A Defesa Civil tem um papel importante que é o monitoramento 24 horas por dia das condições climáticas e a emissão dos alertas. Somos nós que damos o start, que avisamos para todo o estado: olha, pessoal, vamos se preparar. Então, esse é um papel, uma responsabilidade muito grande que a gente faz com muita seriedade, mas é claro, a gente faz mais do que isso, faz além disso. Então, quando a gente identifica um cenário extremo, a gente vai para a execução na ponta da linha para proteção das pessoas. Ou, em se falando de frio, a gente atua em conjunto, né, junto com outras secretarias do governo do estado, para
acolher as pessoas em vulnerabilidade. Temos um abrigo solidário montado na estação Pedro II do metrô. Nós abrimos essa estação ontem, anteontem, na verdade. Já estamos com 2 noites de acolhimento. Essa noite tivemos 109 pessoas atendidas. A nossa capacidade são 100. Mas sabe aquela coisa que não vamos deixar ninguém para fora? A gente se Claro. apertou ali, se ajustou, colocamos 9 pessoas a mais, mas eles ficaram confortáveis, viu? Mas a gente conseguiu acolher todo mundo, porque ninguém vai dormir na rua durante essas noites frias. Esse é um trabalho que a gente faz de forma suplementar ao município. O município já faz um trabalho de acolhimento, tem 9 tendas espalhadas pela cidade, né, em vários pontos da região, da capital, mas no centro, onde há uma maior concentração de pessoas em situação de rua, o Estado vem e suplementa, dando este apoio. Por lá, eles chegam às 19 horas, recebem um jantar do programa Bom Prato, passam a noite protegidos. No outro dia de manhã, recebem um ticket, vão até a estação, desculpa, até a rua 25 de março, lá no restaurante do Bom Prato, onde eles tomam um café e, claro, podem voltar no dia seguinte. A gente recebe criança, homem, mulher, família e os animaizinhos também, né? Muitos dessas pessoas, moradores de rua, têm ali os seus pets, e óbvio que a gente não vai deixar os pets para fora, eles entram junto, a gente tem um espacinho separado para acolher cada um no seu devido lugar, para que eles tenham uma noite tranquila. Que trabalho sensacional. E o Start começa com a Defesa Civil, acho que esse é um papel que muita gente não sabe que acontece, né, que antes de todos os programas começarem aí os seus trabalhos, é a Defesa Civil que está por trás de fazer, todo esse acionamento. Tenente, outra pergunta, você falou sobre a passagem da Laninha aqui. Ano passado a gente teve a passagem do El Niño, e no ano retrasado nós tivemos o Laninha novamente. É normal que isso aconteça, um, outro ano outro, para equilibrar, ou a gente não tem como saber exatamente se isso acontece? Olha, normal não é, né? A gente acabou de voltar da Europa, nós tivemos uma comitiva que foi para Genebra, participar da 8ª plataforma global de redução de riscos e desastres promovidas pela ONU. Depois estivemos na Itália visitando a sede da Defesa Civil italiana e conversando com todas essas autoridades. O que a gente percebe é de fato uma preocupação, uma atenção com as mudanças climáticas no país, no mundo como um todo, né? Cada país preocupado ali com o seu território, mas uma visão global de olhar para o planeta Terra, e o Brasil e nosso estado não é diferente disso. Então não dá para classificar isso como normal, não é normal. O que a gente tem visto são eventos cada vez mais extremos. Olha, a imprensa, ela todo mês noticia alguma coisa, algum recorde novo, né? Ou é a noite mais fria, ou é o mês mais chuvoso. Se a gente observar, entra ano, sai ano, a gente está quebrando recordes, mas recordes de coisas extremas, coisas que colocam toda a população em risco. É só olhar Rio Grande do Sul o ano passado, São Sebastião em 2023, as queimadas na Califórnia, as chuvas na Espanha, enfim. Quando a gente começa a olhar o país e Até olhar as o mundo como um queimadas todo, aqui também, né, no estado de São Paulo, aliás, que a Defesa Civil atuou bravamente. as queimadas do ano passado foram as maiores da história, mais de 8.000 focos de incêndio no estado de São Paulo. A gente teve que startar a maior operação aérea da história, 18 milhões de reais investidos em combate aéreo, mais de 15.000 pessoas, às quais eu me rendo aqui o meu cumprimento, porque foram verdadeiros heróis, muitos anônimos, moradores, pessoas solidárias que foram ali para o combate, para evitar que o incêndio ganhasse uma proporção inimaginável e colocasse em risco a vida das pessoas. Então tudo isso de fato não é normal, a gente tem notado essa variação, né, essa mudança de um ano para o outro, não é normal, e aí tem que ser uma visão global, uma visão realmente de toda a população, de todos os governos, para que a gente tenha uma discussão em termos de como melhorar, né, o meio ambiente, um meio ambiente mais equilibrado, para a gente deixar um planeta para as futuras gerações. Nós estamos aqui, eu, você e todos que estão acompanhando essa entrevista, já estamos aqui, mas e as gerações que virão? Que planeta a gente quer deixar para eles? É por isso que a gente tem que ter esse trabalho, e a Defesa Civil, claro, também tem esse olhar. Você falou agora dessa viagem que a Defesa Civil fez para a Europa em busca de novos conhecimentos, novas tecnologias. Eu queria que você contasse um pouco sobre o que que a Defesa Civil traz agora após essa viagem à Europa. Olha, nós estivemos primeiro uma semana inteira na Suíça, em Genebra, na sede da ONU, participando de uma série de palestras, de fóruns, de debates, e lá a gente viu realmente uma atenção para o país, para o mundo como um todo, mas um olhar aqui para a América do Sul, para a América Central, para os países em desenvolvimento, um olhar muito atento para uma questão, primeiro, de cidades resilientes. Um olhar para que nós consigamos ter cada vez mais cidades aptas, adaptadas para as condições climáticas extremas. Isso vai desde sistemas de drenagem a novos modelos de engenharia de construção, áreas mais verdes.
tudo isso tem sido um olhar. Um outro olhar também tem sido para os alertas precoces. Isso foi um tema muito debatido lá. Alertas precoces. A informação salva a vida das pessoas. A informação rápida, antecipada, com credibilidade, com seriedade, permite que as pessoas se programem e possam se proteger. E nisso, o Brasil sai na frente, porque a gente já lançou o Cell Broadcast agora em dezembro, uma tecnologia inovadora muito importante. Aqui São Paulo está utilizando essa ferramenta de forma bastante intensa, né? Mais de 150 alertas já foram enviados utilizando essa ferramenta e a gente viu como tem sido bem aceita pela população, porque as pessoas têm realmente dado ouvido para ela, têm se colocado em condição de segurança. Porque quando a gente informa o cidadão que vem chuva forte, que vem vendaval, eu estou dando a chance da pessoa dela se programar. Porque com essa informação na mão, ela muda a rotina dela. Se ela ia passear no parque arborizado, ela não vai. Se ela ia sair de casa, ela não sai. Ela consegue mudar a rotina dela. Esse foi um tema muito importante também. E aí fomos para a Itália e vimos ali todo um sistema de monitoramento que eles fazem, com muitos equipamentos, um trabalho integrado, um trabalho de proximidade do cidadão durante grandes eventos. A gente tem muitos eventos aqui em São Paulo, muitos eventos muito grandes. Parada LGBT, Marcha para Jesus, Virada Cultural, uma série de eventos que São Paulo promove. E a gente viu ali um trabalho que a Defesa Civil faz durante estes eventos, atuando junto ao cidadão. A gente traz essa ideia para cá, para que a gente possa também aprimorar e estar cada vez mais perto da população. Mas olha, uma coisa interessante, a gente sai para essas missões internacionais com a expectativa de que vamos ver tudo novo e como se aqui nós não tivéssemos nada muito de bom sendo feito, né? A sensação é de que eu vou voltar sem ter Claro. visto nada do que eu faço aqui, mas eu quero dizer que não. A gente volta com a sensação de que nós estamos muito bem estruturados. O estado de São Paulo está muito bem estruturado. Temos 7 radares meteorológicos que faz uma cobertura do estado inteiro para previsão. Temos sirenes. Tem países que ainda não têm esse sistema de alerta por sirene em áreas de risco. A gente começou a instalar aqui e vai continuar, vai prosseguir instalando. Questão de treinamentos. Também a própria Itália, né, eles reconhecem a necessidade de desenvolver, inclusive nos convidaram para um, não sei se a gente consegue ir, eles vão fazer em Palma de Mallorca, ali junto com a Espanha também, um grande simulado, um grande treinamento que eles vão fazer, porque eles têm vulcões, o que a gente não tem aqui, né, nós temos essa sorte, né, eles têm 10 em atividade lá na Itália. Então eles vão fazer esse treinamento, mas admitiram que precisam intensificar esses exercícios simulados. E aqui em São Paulo a gente faz muito isso. Toda hora a gente está organizando exercícios simulados com a comunidade, com as pessoas que moram em área de risco. Porque o treinamento é o que vai salvar a vida delas. É saber o que fazer, é o reflexo. Começou a chover, eu recebi o alerta, o que eu faço? Para onde eu vou? Onde é o ponto de encontro? Então, tudo isso a gente tem feito muito intensamente aqui. Fizemos em Ferraz de Vasconcelos, fizemos no Guarujá, fizemos em Capivari, em São Luís do Paraitinga, em Mairiporã, fizemos em Francisco Morato, que foram cidades que receberam as sirenes agora recentemente. E aí, toda vez que a gente entrega a sirene, treina a população, chama as pessoas para perto. E uma coisa interessante: núcleos comunitários de defesa civil. Esse foi um outro tema muito discutido lá, que é o envolvimento das pessoas. Não adianta os governos estarem atuando, as organizações não governamentais estarem atuando, mas o cidadão lá, né, a dona Maria, ela tem que saber o que está sendo feito, ela tem que ser envolvida nesse processo. Olha, eu moro aqui na comunidade, qual é o risco que eu estou exposta, que eu estou exposto? Aqui tem risco do quê? A pessoa não sabe. Ela mora ali há muitos anos, ela nunca viu nada acontecer e ela não sabe. Então, o que a gente tem desenvolvido aqui em São Paulo é o fortalecimento desses núcleos. São uma espécie de vizinhança solidária, né? Fazendo uma comparação com a área da segurança pública. A gente chama a liderança para perto, conversa, debate, dialoga, estrutura um núcleo ali no bairro e aí passa a treinar essas pessoas e passa a funcionar como ponte. Agora elas sabem quem procurar, nós sabemos quem procurar, porque a verdade é que na hora que acontece o desastre, as pessoas é que precisam agir até que o apoio chegue, até que os bombeiros cheguem, até que a Defesa Civil chegue e de fato a doutrina ela aponta isso, que 70% das pessoas que vão sobreviver a um desastre, elas atuaram elas mesmas, o autossalvamento. Ela própria se salvou. E ela só vai conseguir se salvar se nós do Colete Laranja levarmos o treinamento para ela. Não, com certeza. Até puxando por esse gancho dos alertas que o senhor trouxe,
tem uma informação que o senhor deu uma vez aqui na Band News FM uma vez, que abriu a minha cabeça, que é sobre os alertas. Qual é o tempo de duração dos alertas? Essa informação é muito importante e eu acho que é importante a gente compartilhar novamente e sempre que possível falar a duração desses alertas, porque às vezes as pessoas recebem e falam: "Ah, daqui 15 minutos tá tudo bem eu sair de casa", e não é bem assim, né? Quanto tempo duram os alertas? Não é bem assim, porque, existe um tempo para que aquela atuação extrema ela continue atuando naquela região. Os alertas, quando a gente manda no celular para as pessoas, ele tem duração de 2 horas. Então você recebeu um alerta no celular, ele vai ter duração de 2 horas. Estas 2 horas segundo a nossa experiência, segundo tudo aquilo que os equipamentos apontam, o tempo em que aquela condição extrema vai ter se dissipado. Ou seja, é o tempo que a chuva vai ter perdido força, os ventos vão ter perdido força, os alagamentos já terão escoado, e aí você poderá prosseguir com a sua rotina de forma segura. Então, é este período de 2 horas. Recebeu um alerta, espera um pouquinho, reprograma, liga lá no compromisso, avisa que vai atrasar. É melhor atrasar do que se arriscar, ficar preso no alagamento, ser arrastado. Tem que lembrar, hein? 15 centímetros de água podem arrastar uma pessoa, 30 centímetros podem arrastar um carro. É pouquinho, mas uma água com força em movimento, uma enxurrada, pode arrastar. E aí eu teria vários casos para falar aqui, de nomes, inclusive de pessoas, mas ao falar me lembra e me traz uma tristeza muito grande de histórias de pessoas reais, com as suas vidas reais, que infelizmente foram arrastadas pela enxurrada e não estão mais aqui convivendo com seus amigos e com as suas famílias. Por isso, levem a sério o alerta da Defesa Civil, não se arrisquem, não fiquem colocando a sua vida em risco, porque não vale a pena. Claro, e para a gente finalizar, tenente, qual que é a orientação da Defesa Civil durante essa onda de frio, para as pessoas enfrentarem esse frio extremo que a gente está sentindo aqui em São Paulo, todo mundo de gorro, toquinho e meia? Primeiro a gente tem que separar o público mais vulnerável, crianças e idosos. Eles sentem mais o frio. E normalmente acabam não se autocuidando, né? Precisam de que outros cuidem deles. Então fica aí o nosso pedido para que tenham um olhar atento a crianças e idosos, mantenham-os bem agasalhados durante todo o dia e durante a noite principalmente. Dentro de casa, deixa a janela um pouquinho aberta para circular um ar. Não à noite, mas durante o dia. A gente tem a mania de deixar tudo fechado, né? Mas é importante deixar aberto um pouquinho para circular o ar dentro de casa. Lembrar de se hidratar. Não é porque tá frio que não tem que beber água, é que a gente não costuma sentir muita sede durante os dias frios. Beber água, eu tô com minha canequinha aqui, ó, com água, porque a gente precisa de fato beber água durante todo o tempo. Aí um cuidado. Nada de improvisar aquecedores dentro de casa, isso é muito perigoso. Algumas famílias acabam ligando ali a boca do fogão, fazendo fogueira, queimando álcool numa latinha. É uma forma de tentar aquecer o ambiente, mas isso é perigoso. Nós já tivemos casos graves de incêndios em comunidades, intoxicação de toda uma família. Então, se a pessoa estiver numa situação dessa, não faça isso. Ligue para o 199, ligue para o 156, a gente manda uma equipe da assistência social ou da defesa civil, faz o acolhimento dessa família. Como eu disse, o Fundo Social já começou a campanha do agasalho, tem muito cobertor para ser doado, tem muita roupa para ser doada, e isso tem que chegar na mão de quem está precisando. Então, se a pessoa tiver em necessidade, ela liga e a gente vai apoiá-la naquilo que for preciso. E um último, esses aquecedores portáteis ligados, né, elétricos, eles podem gerar uma sobrecarga no sistema de energia da residência. Então, o pedido é, liga ele 2 horinhas antes de dormir, no ambiente, né, no quarto, e depois desliga. Não deixa ele ligado a noite inteira. Pode acabar gerando um incêndio também. Será que você pode, por gentileza, tenente, repetir os telefones para os quais as pessoas devem ligar em caso de sentir necessidade? Claro, ligar para a Defesa Civil pelo número 199, ligar para o 156 para receber o acolhimento da prefeitura, o acolhimento da assistência social, ou, se já estiver numa situação mais crítica, liga para o 193 também, para o Corpo de Bombeiros. Boa. Nós da Band News FM ouvimos o tenente Maxwell de Souza, diretor de comunicação da Defesa Civil do Estado de São Paulo, falando sobre medidas necessárias aqui para enfrentamento desse frio. Tenente, obrigada por falar novamente com a Band News FM. Nós te agradecemos. Um grande abraço a todos.